Ezequiel. Ezequiel, ele quando para, Ezequiel quando olha para o céu, e quando ele vê aquele céu aberto, ele começa a entender que Deus o estava o chamando, aleluia, naquela hora. E quando Deus ele faz a chamada sobre a vida do profeta Ezequiel, então o profeta ele começa a entender que mesmo dentro do vale, que mesmo dentro da situação caótica e difícil que ele estava vivendo juntamente com o povo de Israel, ele estava entendendo que em meio ao deserto, Deus ele estava falando, aleluia, no meio daquele povo. O Senhor ele faz nos entender, amados, aleluia, que independente do vale que você está atravessando, que independente do deserto que você está passando, Deus ele não deixou de falar contigo. E muitas das vezes nós entendemos que o silêncio de Deus ela será a resposta sobre a nossa vida. Às vezes você pode não estar ouvindo, aleluia, Deus ele diretamente falando contigo, mas no silêncio Deus ele está movimentando os níveis espirituais, a região espiritual ao teu favor, e ele está abrindo o céu, assim como ele fez um dia com a vida do profeta Ezequiel. Ele está abrindo o céu e dizendo: eu tenho providência para a tua vida. A condição que Deus ele vai ter para a vida do profeta Ezequiel era a seguinte: o Senhor olha para ele e diz: olha, eu te chamei como profeta. E quando Deus ele chama a vida dele como profeta, o Senhor ele está olhando para Ezequiel dizendo: olha, eu te chamei como profeta. E ser profeta não é fácil, porque para ser profeta de Deus é preciso estar na condição, é preciso estar na brecha, é preciso fazer a vontade do Senhor e falar tudo aquilo quanto Deus ele manda dizer. E quando nós falamos acerca daquilo que Deus ele manda dizer, amados, não é muito fácil, porque muitas das vezes o Senhor ele vai nos trazer algo, o Senhor ele vai revelar algo sobre a nossa vida, e que muitas das vezes vai ser difícil de entregar. E por que é difícil de entregar, amados? Porque surge aquele complexo de dizer: será que a pessoa ela vai aceitar aquilo que Deus ele está concedendo, aleluia, que Deus está mandando eu dizer para esta pessoa? Aí a pessoa ela fica até receosa, aleluia, em entregar algo que é da parte do Senhor. E muitas das vezes a pessoa até engole e não entrega o recado de Deus para aquela vida. Por quê? Porque ser profeta, amados, é ter uma grande responsabilidade. Hoje em dia, aleluia, nós olhamos e nós vemos o tanto de pessoas, ou até mesmo pessoas que se intitulam, aleluia, profeta de Deus, mas usam não somente o nome profeta de Deus simplesmente por status, simplesmente por condição, aleluia, a ser elevada na presença de Deus. Só que lá no Antigo Testamento nós vamos entender que ser profeta de Deus não é para ter status, não é para ter posição. Ser profeta de Deus é para padecer, aleluia, pelo Evangelho, é para padecer pela palavra. Porque quando Ezequiel entrou sobre a casa de Israel para entregar tudo aquilo quanto Deus estava ordenando, o povo teve que, aleluia, ouvir, teve que escutar aquilo que Deus estava ordenando. E a mensagem de Deus, aleluia, para a vida do profeta não era mensagem, aleluia, que viesse a satisfazer o ego de Israel. Não era mensagem que vinha para alegrar o coração de Israel. Muito pelo contrário, a mensagem que Deus ele colocava sobre a boca do profeta Ezequiel era mensagem de repreensão, era mensagem para que o povo viesse a se converter, era mensagem para que o povo endireitasse a sua vida e colocasse a vida no altar. Porque se não fosse assim, Deus ele ia descer a mão e o povo ia perecer. Então Ezequiel, ele muitas das vezes ele padeceu, aleluia, mas Ezequiel ele não temeu o chamado do Senhor sobre a sua vida, aleluia. Quando ele recebia, aleluia, a mensagem de Deus, ele simplesmente entrava dentro da casa de Israel, ele entrava no meio do povo e começava a dizer: olha, eis que o Senhor Deus ele manda dizer assim, aleluia, endireitai as vossas vidas, colocai as vossas vidas no altar, colocai as vossas vidas na posição, porque senão Deus ele vai estender a mão e vai descer sobre as vossas vidas, aleluia, e virá o dia da condenação.
retratado aos dias de antigamente. Às vezes, talvez, a ira de Deus, ela não seja, aleluia, comparado com antigamente, mas a manifestação de Deus, ela é a mesma nos dias de hoje. Porque Deus, ele usa a vida dos seus profetas sobre a terra. E o que nós, aleluia, anda ouvindo por aí afora, é que muitas pessoas, elas têm perdido a credibilidade nos profetas de Deus. E isto por quê? Porque tem se levantado muitos falsos profetas, aleluia, dizendo: olha, eis que o Senhor manda te dizer isso, eis que o Senhor manda te dizer aquilo, e que não provém do Espírito de Deus, mas são espíritos enganadores, aleluia, que entram e usam aquela vida, fazendo com que ou a pessoa ela erre, ou fazendo com que a pessoa ela tenha esperança em alguma coisa sobre a sua vida e que de fato nunca vai acontecer. Então essa é a diferença. E os profetas de hoje têm sido escandalizados, porque muitos têm se pervertido, muitos têm ido, aleluia, de encontro ao seu próprio ego, ao encontro à sua própria satisfação, a querer nome, a querer posição, a querer status. E tem usado o nome do Senhor em vão sobre a sua boca para profetizar em vidas de pessoas aquilo que Deus ele não mandou dizer. Então ser profeta de Deus não é muito fácil, porque ser profeta de Deus é entregar realmente aquilo que Deus ele manda, aquilo que Deus ele fala. Só que Deus ele estava dizendo para o profeta: eu te chamei, eu vou te levantar como profeta, como minha boca no meio do povo de Israel. Então somente adentre entre eles e eu serei contigo. Assim diz o Senhor para Ezequiel. E Ezequiel, neste período, ele teve que padecer, ele teve que suportar muitas lutas. Ele pagou o preço por anunciar a mensagem de Deus entre o povo. E chega num momento em que Deus ele olha a condição da casa de Israel. E Deus ele olha para as vidas. E Deus ele percebe que o povo de Israel estava o quê? Mortos espiritualmente. Ele percebe que o povo estava sem vida. Ele percebe que o povo estava sem esperança. O Senhor ele percebe que o povo estava desanimado. Aí agora Deus, em sua infinita misericórdia, ele chama o profeta no particular. E de repente o Senhor ele traz uma visão, aleluia, reveladora e espiritual sobre a vida de Ezequiel. Aí agora Deus ele pega Ezequiel e o leva em espírito ao vale de ossos sequíssimos. A Bíblia não está dizendo vale de ossos secos, está dizendo um vale de ossos sequíssimos. E a palavra sequíssimos nos leva à gravidade, aleluia, espiritual pela qual aquele vale estava. Uai, seu app de vídeos curtos.